Muito bem, são 8h05, começando do nosso anexo B do estúdio para a live da noite no Jornalismo Verdade. Eu estou verificando aqui como é que está a nossa questão de áudio e também de sinal de internet. Antes da gente começar oficialmente, já está tranquilo aqui. Hoje esse primeiro enquadramento está mostrando um espaço muito maior para você que está acostumado a nos acompanhar diariamente. Hoje será uma live diferenciada, especial, com cara de podcast, mas você já sabe, né? Aquele bate-papo de sempre que o Jornalismo Verdade proporciona para vocês todas as noites. Eu vou aqui, eu já comecei a live aqui sem colocar, inclusive o título, né? Que a gente sempre coloca lá, live da noite. Já vou preparar também o link para que você possa estar recebendo. Muita gente pede o link para nós e hoje promete ser uma live diferenciada. Temos um convidado especial aqui nos nossos estúdios. Já já você vai saber quem é esse convidado. Ele já até me pediu o link. Manda o link para mim aqui também. Quero mandar lá pro pessoal, para a família, pro pai, para a mãe, né? Tá que nem show da Xuxa, né? Lembra? Eu quero mandar um beijo pro meu pai, para minha mãe, para minha tia. Quase isso, né? É quase isso. Daqui a pouco vocês vão saber quem é o nosso convidado especial dessa noite. E a gente vai estar falando também a respeito dos principais acontecimentos da nossa cidade de Araucária. Nesse preâmbulo inicial, você deve ter acompanhado a nossa ida até o Campo Redondo, lá na área rural de Araucária, para verificar a situação, né, das buscas do menino João Gabriel, que até agora, infelizmente, não foi localizado. Mas já vou passar uma atualização para vocês também a respeito de como está a linha de investigação, porque agora vai passar por uma nova etapa essa questão do desaparecimento do João Gabriel. Deixa eu passar aqui, gente, por favor, antes que eu esqueça, né, o link para o pessoal que vai nos acompanhar essa noite. E já tem gente me perguntando quem que é o convidado especial da live da noite do Jornalismo Verdade. Já tem gente que já estranhou aqui o formato, né? Vem novidade por aí. Daqui a pouco tem muito mais novidade por aí. Eu estou procurando aqui, peraí, que às vezes eu me perco aqui, é muito contato, tá aqui. Tá aqui, deixa eu ver. A gente se perde porque é muito contato para a gente estar passando aqui. Você tá aqui, muito bem. Você também tá aqui, muito bem. E faltou mais alguém? Eu acho que a princípio não. Mas eu vou, nesse preâmbulo inicial, receberam já o link, vocês? Tranquilo? Tá bom? Nos bastidores hoje, dando aquele suporte mestre para nós aqui, está a Carmen Brito. Obrigado, Carmen, por ter vindo hoje à noite aqui dar suporte para nós, porque a live hoje tem uma característica extremamente diferenciada. Nós vamos estar aí conversando a respeito de alguns acontecimentos dos últimos dias e das últimas horas na nossa cidade. Mas deixa eu passar para vocês uma atualização sobre o caso do menino João Gabriel, tá? Eu acabei de ser informado que os pais do menino João Gabriel, o garoto de 5 anos, autista, não verbal, que está desaparecido desde as primeiras horas deste domingo, né? Os pais deles foram encaminhados agora há pouco para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária. Durante o dia, né, as forças policiais já conversaram, tomaram depoimento. Eu pude ali estar no momento, né, ainda que de longe, durante a nossa live, nós flagramos o momento da abordagem, inclusive do Conselho Tutelar ali com o pai do João, para pegar mais informações, saber o que estava acontecendo e né, uma das linhas de investigação é que, como até agora não foi encontrado nem o menino vivo, nem o corpo do menino, agora querem saber aonde está o João, né? Então tem algumas questões que ainda não podem ser tocadas por uma questão de respeito à investigação, mas pai e mãe já foram levados à delegacia para que seja oficializado, formalizado o depoimento a respeito desta questão. E isso é extremamente importante, porque parece que tem alguma coisa que não está encaixando. Lógico que isso aí agora compete ao Dr. Gabriel, delegado aqui da nossa cidade de Araucária, e as buscas por hora continuam. Tá ok? Gente, ainda sobre a questão desta noite, eu vou até anotar aqui para não esquecer, né? Tem um pessoal aí da Guarda Municipal, mas que tá louco de bravo. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre esse assunto. O programa só está começando, não é verdade?
A gente vai estar tocando nesse assunto daqui a pouquinho do porquê também. As meninas da Produserve também, né, nós temos aí uma atualização a respeito do Vale Alimentação das funcionárias da Produserve. E olha, falando em Produserve, cadê essa anotação aqui? Parece que o barco, viu? Esqueci até de falar para Carmen. Carmen, o barco da Produserve lá por Maringá já deu uma balançada boa, viu? E engraçado que a Prefeitura de Maringá tomou uma atitude que a Prefeitura de Araucária ainda não teve coragem de tomar. Ainda não é a rescisão do contrato, não é o cancelamento, mas lá tomaram uma providência dura contra relação à Produserve. O nosso áudio tá ok? Tá ok, né? O áudio até que tá bacaninha, né? Estamos hoje no microfone de lapela. Gente, eu vou, nesse momento, convidar para estar conosco aqui ao vivo. E eu convido você, que está do outro lado. Você é cargo comissionado, você é secretário, você é só mais um daqueles que puxam o saco do Gustavo, do Robson, do Coruja, né? Tem um povo, viu? Tem um povo aqui na cidade que de tanto arrastar, viu, o meu convidado. Não posso falar do seu nome. Né? Se eu falar, estraga a surpresa. Mas já percebeu que tem um povo nessa cidade aqui que não ganha um centavo, mas segura ali as bolas do Gustavo como se fosse de ouro. É impressionante o negócio, né? Então, já que você está aqui porque me ama ou porque me odeia, manda o link lá para o grupo lá do WhatsApp, compartilha nos grupos do Facebook. Eu fiquei sabendo que tem até um grupo do WhatsApp dos secretários, né? Manda lá no grupo dos secretários da gestão do Gustavo, porque hoje, com certeza, o pau vai torar. A gente vai estar conversando com uma pessoa que com certeza vai ter bastante coisa para contar para nós a respeito da gestão Gustavo Botokoski. Quero convidar para fazer parte da bancada o Clodoaldo Cizenano, que até então era secretário de Políticas Públicas. Por favor, pode entrar. Eu estou ficando de pé, nem sei se eu posso ficar de pé aqui, mas vou ficar de pé. Clodoaldo, boa noite, tudo bem? Por favor, pode se sentar. Seja bem-vindo. Eu estou vendo como é que está ficando tudo aqui no retorno, Clodoaldo, porque a gente estava planejando já usar esse espaço para bater papo, para entrevista, fazer algo diferenciado, mas eu te confesso que eu nunca imaginei que o meu primeiro entrevistado seria o Clodoaldo Cizenano. Portanto, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado, Alex. Obrigado. Clodoaldo, na sexta-feira, a Araucária meio que foi tomada aí de assalto, né? Com a informação da sua exoneração do cargo de secretário de Políticas Públicas no governo Gustavo Botokoski. E isso, na verdade, acabou criando um certo impacto, acabou criando, digamos assim, um certo frenesi, porque o Clodoaldo Cizenano tinha uma caminhada longa, né, antes mesmo do período eleitoral, ao lado do Gustavo. Mas antes da gente entrar nesse assunto, né, do governo, da sua exoneração, do que aconteceu, como é que é lá dentro, eu tenho que te perguntar, você não é um caboclo que está acostumado a dar entrevista, né? Nem um pouco, Alex. De forma nenhuma. Primeiramente, boa noite aos telespectadores aqui que assistem ao seu programa. Agradeço a oportunidade de estar aqui esta noite e dizer a todos que estão assistindo ao seu programa que eu estou nessa decidida entrevista. Eu sou realmente mais aquele indivíduo de bastidores. Quem me conhece de perto mesmo sabe que eu fujo um pouco de entrevista, não sou muito de mimimi, com coisas que fora do foco. Mas essa entrevista eu tenho 3 motivos especiais por estar falando aqui no seu programa, né? Que a primeira é a sua, eu não posso, a mais importante, as 3 são importantes, mas a primeira é a sua imparcialidade, Alex. Tá? Quando nós, aqui chegando ao seu programa, a gente conversou um pouquinho e eu poucas vezes tive contato com você, Verdade. Eu não tinha o seu número de telefone, né? E também nunca tivemos, graças a Deus, nenhuma vírgula, nenhum enrosco, nenhum problema, eu e você, seja de desgaste, de qualquer situação. Mas eu confesso que eu fui pego de surpresa, principalmente pela sua postura de imparcialidade na sexta-feira. Quem estava assistindo o programa e eu não estava em casa quando recebi a notícia da imparcialidade, da exoneração,
quem estava assistindo com o meu Facebook era a minha esposa. Porque todo mundo sabe, as pessoas que me conhecem, que eu não mexo nem em rede social. Eu mais assim, eu sou avesso um pouco a redes sociais, ficar mexendo. E a minha esposa resolveu assistir o seu programa um dia com o meu Facebook por causa da iluminação que ela tinha certeza praticamente que iriam dizer alguma coisa no teu programa, que você ia citar alguma coisa da minha exoneração. E ela estava bloqueada na sua rede, porque as pessoas, me parece que depois, ela conversando contigo ali, quem não te segue, você tem por costume de ali bloquear essas pessoas. Não sei se é o... Mas assim, o que você fez no programa, Alex, ao meu respeito, que não foi defendendo, mas também não foi tomando partido. Então aquilo para mim foi uma atitude muito nobre, respeitosa, de alguém que eu nunca tive qualquer vínculo, tá? E uma atitude daquela, assim, antes de você me deu a oportunidade de ouvir a minha versão. Isso então foi uma atitude muito bacana, assim, especial da sua parte, que me tomou, que teve grande peso para dar essa entrevista. O segundo motivo, eu recebi, para minha surpresa, e fiquei muito assim honrado com isso, foram inúmeras ligações. Do dia para cá, inclusive, estou recebendo ligações a agentes políticos, pessoas políticas aqui da cidade, de expressão, expoentes, que tem, já fez história dessa cidade, me ligou e dizendo para mim, Clodoaldo, você deve se pronunciar, porque eu preciso te ouvir. Tem uma pessoa aqui que, uma das pessoas falou assim, será que eu mereço você me dizer o que houve? Porque eu quero ouvir, eu preciso ouvir o que houve de você. Mas, e foram tantas, Alex, que aí também pesou. E o terceiro motivo, existe lá algumas pseudomídias que os minutos que elas têm de fama é falar e tripudiar e ridicularizar as pessoas. Eles, principalmente pagos por esse governo aí, eles, e sem alcance, eles estão colocando bastante, vão colocar amanhã, a semana toda, não sei por quanto tempo, que eu fui traidor, que eu estava traindo. Então isso foi necessário. Isso pesou muito nessa entrevista aqui para mim estar no seu programa. E mais pessoas quiseram fazer entrevista, mas também eu tenho que admitir que o seu alcance hoje e o seu programa está indo muito longe, está ultrapassando fronteiras, está indo além de Araucária. Então, para mim era uma oportunidade única hoje de esclarecer alguns pontos, de colocar em panos limpos alguns pontos, né, bem claro do que houve de fato até então dessa exoneração. Olha, eu quero agradecer ao Clodoaldo, nos bastidores também aqui está a esposa dele, a Sirlene, acompanhando, né? Conversamos ali 1h30, né, entre bate-papo com a Sirlene, com o Clodoaldo, na sexta-feira, e eu iria comentar de uma forma ou de outra sobre a sua exoneração, mas o que pesou, o direcionamento, né, a respeito... O áudio está bom, a imagem está boa, mas está variando o brilho da... Ah, não, viu? Depois eu respondo, não, está tranquilo, é o celular mesmo que faz essa oscilação. Mas agradeço o nosso amigo Carlos, que está dando um toque para nós aqui, mas eu agradeço. É o próprio celular dessa oscilação. Mas, enfim, te digo que quando eu tomei a decisão de falar sobre a sua exoneração, estava na pauta, ia falar, Clodoaldo Cizenando foi exonerado, eu ia falar um pouquinho da pasta de políticas públicas, que o pessoal acha que é apenas um apêndice, não é uma pasta importante. Aí começaram a chegar os prints de tela, né, do que o pessoal estava falando aí em páginas do Facebook, grupos de WhatsApp. Eu falei, pera um pouquinho, isso não está certo. Porque ali eu vi uma assinatura, sem ter assinatura, eu vi uma assinatura das mesmas pessoas que fazem de mim motivo de chacota, que me ameaçam, que tripudiam, né, a respeito do meu nome, o nome da Carmen Brito. A Dan Maia está nos assistindo. Boa noite, Dan. Um beijo para você. É a mesma assinatura, era o mesmo grupo, infelizmente, que toma essas atitudes. Aí eu pensei, eu tenho duas formas a gente está falando a respeito desse assunto. Ou eu vou falar apenas da exoneração
do Clodoaldo, né? Ou eu vou simplesmente abrir o jogo, né? Eu vou abrir o jogo e vou falar exatamente aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, né? E foi aquele momento que eu abri. Em todos os momentos eu disse, eu não estou aqui para defender o Clodoaldo, mas não dá para a gente admitir que as pessoas tomem uma atitude de vândalos digitais. Sabe, o Clodoaldo tem família, tem mulher, tem filhos, é uma pessoa conhecida na cidade de Araucária, assim como eu sou, a Carmen é. E aí tomaram a decisão de pagar uma meia dúzia de vagabundo na cidade, não tem outro nome para dar, né? Uma meia dúzia de vagabundo para poder ficar falando mal das pessoas. Então, Clodoaldo, eu quero agradecer pela tua coragem, agradecer pelas tuas palavras, né? Tem sido um trabalho difícil, né? Árduo, né? Nos últimos meses, mas nós vamos seguir adiante, vamos seguir em frente. E eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que muita gente tem curiosidade, né? Porque o Clodoaldo Cizenan tem uma história política. O Clodoaldo tem uma história de passagem já em alguns partidos políticos do nosso município. Mas a pergunta que não quer calar é como é que o Clodoaldo conheceu o Gustavo Botogoski. Gustavo, doutor Gustavo, né, como chamam ele, assim, eu já em 2020, foi ali mais ou menos um pouco antes de 2020, quando ele foi candidato lá pela primeira vez para prefeito. O doutor Gustavo, lá foi uma época, foi um período onde Bolsonaro, e aqui eu não estou falando, defendendo nenhum partido, nem nada, mas foi um evento comprovado ali, onde que Bolsonaro estava voando. E toda aquela febre do 17 do PSL, e naquele período lá, nós conversávamos ali, eu e o Gustavo, eu estava com outro grupo, conversando, e tínhamos uma conversa, e vez por outra, ele passava ali pelo escritório dele de advocacia, e ele estava para sair para prefeito daquela primeira vez. Eu, inclusive, em 2020. 2020. Inclusive, por várias oportunidades, eu falei, olha, você precisa sair para marcar você, para ser testado na urna e tal, é hora de você colocar a sua cara. Ali naquele ano, 2020, o então presidente do PSL era o secretário do governo hoje que está ali, que é o Robson Furman. Tá? E o Gustavo, já naquela época, ele fez incríveis e assim, absolutamente incríveis votos de 2.406 votos. Acabei de levantar essa informação que você tinha me pedido. 2.406, verdade. 2.406 votos. E assim, eu falo com toda a propriedade, porque era o Robson Furman que era o secretário, era o presidente do PSL naquela época. E o Robson Furman, então, desde aquela situação lá, o Robson Furman, por várias vezes, nós conversávamos ali com o Gustavo, e o Robson citou até, inclusive, assim, que se o Gustavo não pontuasse, por exemplo, aqui para 2024, ele não nem apareceria no processo. E o Gustavo, nessa relação, quando veio para o PL, nós então conversamos, saiu o prefeito a primeira vez e tudo, vai dar certo na próxima. E eu estava como presidente do PL até o ano passado. Verdade. Isso no meio ali, meados de abril e março. Tá? O grupo do PL, então, para a gente aceitar o doutor Gustavo, já tivemos problema ali, porque quando ele veio para o partido, o Gustavo não sabia nem falar, nem conversar, não sabia. Tá? Aquela cara assim, ficava pacato, e eu tive problema para que o Gustavo viesse, mas um a um conversando. E aqui eu quero fazer um parênteses aqui para Carmen Brito, para minha esposa que está lá, para todas as mulheres, você aí de casa, marido, irmão, que tem suas esposas, tem a mulher em casa, as mulheres têm o sexto sentido. Porque e eu deveria ter ouvido a minha mulher, porque quando eu conversado com a minha executiva do partido, Alex, pela primeira vez, o Gustavo,
No PL, nós aceitamos, e não foi uma decisão sozinha do Cisenando, porque eu sempre trabalhei com essa decisão democrática. Foi o grupo? Foi o grupo. Tá? Ali estava o Castilho, enfim, tudo. A minha esposa falou assim, amor, Gustavo, eu sinto, não vai, você ainda vai cair do cavalo com o Gustavo. E eu desconversei, dei risada na cara dela, foi uma coisa assim, engraçada e curiosa, bastante curiosa, porque naquele primeiro momento ela comentou para mim, olha, Gustavo, não consigo ver nele assim, ele de fazer Eu falei, amor, vai dar tudo certo, o grupo aceitou e foi decidido não só por mim e tal. E eu te digo, Alex, conheci o Dr. Gustavo por esse caminho, algumas situações do escritório, mas deveria ter ouvido a minha mulher. Foi assim. Tivemos problema aqui um pouco no partido, mas foi decidido por maioria, e ele veio para o PL. Foi assim que eu conheci o Gustavo. E com a ressalva da esposa que está aqui nos bastidores. Pelo menos ele reconheceu, tá vendo só? Que bonitinho. Mas olha, eu digo para você uma coisa. Eu costumo brincar que as mulheres têm o padrão, o código EVA como padrão de fábrica, né? A minha também, de vez em quando, ela vira e fala assim, olha, isso não vai dar certo, não vai dar certo. E a gente tem que ouvir bastante às vezes, porque às vezes as pessoas acabam tendo uma outra visão, acabam tendo um outro ângulo da situação. Hoje, eu digo para você, Clodoaldo, que eu acho que essa questão hoje também do PL no Brasil, ela acabou ficando muito desgastada pela falta de empenho dos prefeitos, os vereadores que estão também dentro do partido, né? A gente tem visto ao longo do Brasil todo, e não estou aqui para atacar o PL, mas é uma constatação que vem de Ministério Público, de GAECO, de Polícia Federal, muitos prefeitos caindo aleatoriamente aí por algumas mazelas de mandato. Mas o Gustavo até agora, até onde a gente pôde perceber, ele não conseguiu deixar uma marca na cidade. Ele não deixou uma marca na cidade. Pelo menos é a impressão que quem está de fora, Clodoaldo, tem, né? Porque, veja bem, as obras que estão sendo inauguradas agora são as obras deixadas pela gestão passada pelo ISAM. Isso é fato. A Alpinha, que teve todo aquele oba-oba, festa, música, só faltou ter fanfarra, né? Falando que ia ser inaugurada uma Alpinha no Capela Velha, até agora só o mato está crescendo lá. Passou um ano e nada foi feito. Qual seria a marca? Você acha que o Gustavo já conseguiu imprimir uma marca nesse governo? Fora, é claro, enfim, né? As pataquadas que tem corrido aí de Miguelópolis, de viagem para Goiás, de Disney, né? Porque a gente conhece, a população aprendeu a conhecer o Gustavo muito mais pela vida pessoal do que pela vida política. Você que foi secretário até sexta-feira, qual foi a marca que você acha que o Gustavo deixou até agora? É uma excelente pergunta, Alex. Antes de te responder essa pergunta, primeiro preciso falar também que o Gustavo, que eu conheci, que o partido conheceu e que muita gente de Araucária conheceu, no dia 6 de outubro de 2024, quando as urnas se fecharam, ele virou a chave. Foi simplesmente virado a chave. Eu posso afirmar isso pela seguinte questão. Aquela cara de bobo dele que ele tem, assim, aquela cara disfarçada, que eu não sei o que está acontecendo, não é nada daquilo. E ele não foi nada, eu posso, assim, com absoluta convicção, nada daquilo que ele se mostrou para nós, o partido, para muitas pessoas que estão lá, que não é até do PL, ele não é nada daquilo que ele se mostrou e falou. Promessas com o PL, com grupos do PL, com gente do PL, promessas comigo, foram todas paradas pelo caminho. Não é só com o Cisenando. Foram todas paradas pelo caminho. O PL, quando ele fez reuniões, e nós, o grupo do PL, deu vida, cresceu o nome do Gustavo em Araucária, não existia solidariedade e não existia avante. Eu tenho mensagens trocadas com o presidente o Giacobo naquela época, em 2023, que já tinha colocado, eu tenho mensagem para quem quiser ver no celular. Trocado com então Giacobo, que era o presidente estadual do partido, que o Gustavo já pontuava em primeiro lugar na pesquisa, com mais de 30 pré-candidatos do PL.
não havia naquele momento solidariedade e nem avante. O Gustavo já pontuava em primeira pesquisa. O PL fez crescer, o grupo do PL comigo, sob o meu comando ali, fez crescer o nome desse sujeito. Esse é o ponto. Ou seja, é o mesmo efeito que no período eleitoral, de 4 em 4 anos, quando o camarada é candidato a deputado estadual, federal, senador, a máquina trabalha sobre aquele nome para aquele nome despontar. Então, o Gustavo, a gente pode dizer que naquele momento ele foi um produto criado pelo PL. Foi um produto criado absolutamente pelo PL. Ou seja, como político, zero. Não, ele veio para o grupo, não sabia nem conversar. Ele não sabia nem falar. Ele ficava parado, sentado assim, ouvindo a gente conversar, as questões dos partidos conversando. Então, ele não... É fato, é verdade, quem estava na época lá acompanhava isso. Então, assim, o PL deu essa vida. E daí, o que ele falava muito nas reuniões? Que o PL seria a casa dele. Que ele seria, primeiramente, estenderia a mão para o PL. Hoje, o PL, todos têm pessoas lá caladas, quietas, e eu compreendo, separo as coisas. Quem está me ouvindo sabe disso, que me conhece, e que tem meu respeito, que está aí na gestão, sabe muito bem disso. Todos os do PL, com exceção dos vereadores, Alex, estão com cargos ali, espaços ridículos. Não atende ninguém para conversar. Ele não atende o pessoal para falar, ele sempre é o Robson para conversar. Tanto que colocaram aquelas 2 portas lá no 4º andar, esses 2 senhores lá para filtrar demandas lá embaixo, que com todo respeito, eles ficam lá com muita bucha lá embaixo e ainda são desvalorizados. Essa é a nossa ótica de muita gente que está ali, tá? Enfim, respondendo a tua pergunta, ele deixa uma marca. Ele tem uma marca no nosso nome, na minha leitura. Qual seria? A marca dele, ele está fazendo heróis, todos os prefeitos anteriores, principalmente o Issan. E aqui eu não estou defendendo, como algumas pessoas colocou no seu programa, que é natural, o Issan, porque eu nem tenho conversado com ele. Uhum. Tá? Mas a aprovação do Issan ninguém pode contestar. Isso qualquer um que anda em toda a área rural, falam do Zezé, que é o pai do funcionalismo, e falam do Issan, a aprovação que tem imensa. Mas o Gustavo está com uma marca histórica registrada. Ou seja, que é tornando heróis esses prefeitos anteriores. Todos os prefeitos está sendo assim colocado no topo de heróis mesmo. Literalmente heróis pelo a postura e o caminhar do governo dessa gestão. Olha, eu vou fazer uma pausa para poder ler alguns comentários, porque eu só estou vendo aqui, rodar aqui a nossa chavinha, né? O pessoal comentando, peço desculpas, estou um pouquinho gripado, né? Peço desculpas ao nosso convidado também, mas o pessoal está aqui enlouquecido com a sua presença, né? Quero te agradecer pela coragem, né? Muitos comentários positivos, né? Algumas pessoas querem se manifestar. Você se importa que eu leia alguns comentários? Não, por favor. Tá. Por favor. Posso fazer uma pergunta sobre uma pessoa que passou pelo governo, aliás, passou pelo governo, mas ajudou na eleição. Isso não está programado, mas pediram para fazer essa pergunta para você. Posso fazer? Sim, claro, à vontade. Todo mundo conhece o Júnior Office como o pai da fofoqueira de Araucária, né? Certo. Como aquele personagem que tomou conta do Facebook, né? De uma maneira estrondosa no município durante o período pré-eleitoral. Mas o Júnior Office é muito mais do que isso. É um profissional da área de publicidade, marketing, propaganda, uma pessoa do mais alto gabarito, já passou em gestões passadas pela prefeitura municipal. Qual foi o papel do Júnior Office na campanha do Gustavo? Você tem essa visão? Tenho sim, com toda certeza. Ele foi fundamental. O Júnior Lopes, e aí eu me permito aqui fazer um parênteses dessa fala, dessa tua pergunta, porque o prefeito aí, o doutor Gustavo, estou sendo taxado como traidor. Essa traição vem desde quando o governo assumiu, entre eles mesmo. Já tinha essa traição entre eles? Essa traição, quando ele assumiu a gestão, já começou aquela traição entre eles mesmos, a começar pela situação da Tati, por exemplo. É oportuna essa pergunta aí sobre o Júnior. E vou falar sobre o Júnior. A Tati, por exemplo, desde o começo, ela foi rejeitada.
Houve uma reunião, e quem está no governo sabe disso, ali, quem esteve presente naquela reunião sabe disso, a reunião entre o Brito, o Robson Furman, o Coruja, estava ali o professor Walter, o Gustavo e eu. Foi questionada por que eu fui buscar o professor Walter para vice do Gustavo. Nessa pergunta, que estavam todos ali, eu assumi que eu fui buscar sozinho o professor Walter. Mas eu tinha ido a pedido do Dr. Gustavo. Capaz. Estou falando, o professor Walter e a Tati conversam hoje, estão completamente entendidos e resolvidos por conta dessa questão. Então, deixa eu entender. Então, Desculpe te interromper, deixa eu só entender uma coisa. Havia e já vamos voltar no Junior Office. Havia desde o início, então, uma predisposição para que todo mundo sabia que a Tati seria vice. Mas internamente o Gustavo não queria. O Gustavo nunca aceitou a Tati. Nunca aceitou. Nunca aceitou a Tati. Mas por ser mulher Ele ou por não ser a Tati? colocou somente eu para correr por outro vice, para outra vice. Mas por Nunca ser a aceitou. Tati ou por ser mulher? Não. Existia uma série de situações que ele atribuía a ela, negativas. Meu Deus. Tá? E assim, a prova disso é simples, é muito simples. Ele pediu para eu ir atrás do Walter, mas ele pediu para outras pessoas também ir atrás de outros vice. Tá? E nessa ocasião, na data lá, no escritório dele, uma pessoa chamada Robson Furman, quando eu admiti que eu falei, eu fui atrás do Walter, mas assim, ele falando, tem que ser a Tati, o Robson Furman, ele falou, tem que ser a Tati, porque a gente vai trazer 500 mil por causa do Solidariedade e tal. Eu falei, Robson, e falei de uma forma muito tranquila, falei, Robson, e todos presentes que estavam aqui, eu estou dando os nomes que estavam presentes, pode negar, mas contra fatos no argumento. Se puxar uma câmera desse dia lá no escritório, vai ver que nós estávamos lá todos nós, nessa data. O Robson, eu falei assim, se não vir do Solidariedade ali pela Tati, o 500 mil, você ajuda o governo no seu bolso? Esse cidadão, Robson Furman, ficou ensandecido. Ele quase subiu em mim me mandando tomar naquele lugar. Capaz. Isso é sério, Alex. Não é quem ele está me ouvindo, se alguém dele aqui, é a pura verdade que aconteceu. Não estou duvidando de você, eu digo assim, filho, a gente fica... Quando a gente fala sobre política, né, a gente vê o povo em foto, vídeo, entrega, que nem a foto lá dos uniformes da Guarda Municipal, que nunca deu certo, tá no terceiro lote, enroscado. A gente vê o pessoal tudo tirando foto, bonitinho, sorriso. É desse nível a grosseria, então? Não há um diálogo. É um fio desencapado. O secretário de governo é um fio na base do coice. É na base do coice e do chute. Gabinete do ódio, podemos dizer assim. Vamos voltar no Júnior Lopes. A Tati foi rejeitada desde o começo. A Tati é tido como... É como se ela tivesse uma doença transmissível. Ninguém podia estar. Como se lepra. Exatamente. Tá? Então foi desde o início. O Júnior Lopes, aí eu estou falando de traições. Uhum. O Júnior Lopes foi outro que foi, voltando para a sua pergunta, ele teve um papel fundamental, porque ele elaborou a imagem do Gustavo toda de alguém que não sabia conversar. Ele criou uma imagem do Gustavo tudo para alcançar os eleitores. Ele lapidou. Ele lapidou a imagem do Gustavo. E é um que ele também traiu. Traiu o Júnior Lopes, traiu a Tati, traiu o professor Walter, porque ele foi... Essa situação, assim, vem desde o início, traidores. Como que eu sou traidor? É isso que eu ia te perguntar, porque por que eu sou traidor? Diante de todas essas afirmações que você está fazendo, e eu sei da questão do Junior Office, porque já conversei com o Júnior também, e ele deixa bem claro isso, que ele foi traído pelo grupo, né? Ele foi traído pelo Robson, foi traído pelo Gustavo. Eu queria entender como é que vem a carapuça de traidor para Clodoaldo Cizenano dentro de um grupo aonde, pelo que você agora aprofunda a conversa, a traição já começou ali atrás com o nome da própria Tati. Não queria a Tati. Simplesmente o Gustavo não queria a Tati. Desde o início ela foi rejeitada e não era... Assim, uma série de situações. O Alex Nogueira, por exemplo, independente de qualquer situação, ele é amigo há muito tempo. E eu não tenho nenhum problema em dizer. Eu estive na casa da mãe do Alex muitas vezes, várias vezes, a pedido do Gustavo, para ajudar a articular a vinda do Alex Nogueira dentro do grupo ali, para apoiar. Tá? Foi feito o compromisso ali. E ele, depois que ele virou a chave no dia da eleição, ele nunca mais atendeu o Alex Nogueira. Eu fui pedir desculpa pro Alex. Então, assim, eu sou um traidor, eu vou votar.
nessa questão do Júnior Lopes, na questão da Tati, professor Walter, eu sou traidor por quê? O que aconteceu com o Cizinando lá para cá? Eu também, desde quando eu entrei, Alex, e aí precisa ser dito isso, desde quando eu entrei, eu já fui também escanteado, já fui colocado de lado. Começou já em março abril do ano passado, 2025. quando ele com o Castilho conspirou e me tirou o PL. Doutor Gustavo e Castilho me tiraram o PL. Começou ali. E eu fiquei quase um ano, Alex. Não tinha sala, não tinha computador, não tinha uma mesa, não tinha local. Era uma secretaria natimorta. Meu Deus do céu. E eu, o traidor? Então, assim, eu saí um pouco sobre o Júnior Lopes, mas traidores e traições começou do governo para cá. E é curioso essa questão do Júnior, porque pelo que você está dizendo, o Júnior foi uma peça, então, fundamental na imagem que foi criada do Gustavo. Você acha que essa imagem do Gustavo cai por terra quando a Giovana é retirada da Secretaria de Comunicação, quando o Júnior é colocado de lado, quando eles afastam essas pessoas da gestão? Porque o Júnior está completamente afastado. Será que não foi isso que quebrou o encanto do Gustavo? Porque se era um produto, se você não tem quem mantém o produto entra em decadência. Você acha que esse afastamento do Júnior pode ter ajudado a piorar a imagem do Gustavo do governo? Contribuiu, com certeza. E soma-se a tudo isso o que o Gustavo tem feito com todos que o ajudaram, uma maioria ali, que ajudaram e trazendo velhos inimigos no berço dele. Antes de eu ler aqui os outros comentários e fazer outras perguntas, você fez uma menção, usou uma expressão que eu e a Carmen ouvimos essa expressão nos últimos meses, mas é a primeira vez que eu ouço essa expressão vindo de alguém que estava lá dentro. Gabinete do ódio. Existe ou é causa que o povo conta? Existe de fato, é verdadeiro. É verdadeiro. Tanto que, assim, na minha história, eu preciso pontuar para ficar claro. A injustiça, na verdade, eu não vou dizer injustiça, mas traições sem parar dentro desse governo. Todas as vezes, aqui está a mensagem que eu enviei para o doutor Gustavo. Já vamos mostrar, já. Tá? Todas as vezes que eu reclamava lá, no ano passado, e não acontecia, não tinha local para trabalhar, enfim. O Robson assumiu lá como secretário de governo. Promessa de melhorar o governo, salvar o governo que aí está. Teve até pronunciamento no clube de campo, Exatamente. juntou os cargos comissionados, os FGs. O Robson, eu tive essa conversa com ele, o Gustavo está aí na mensagem, pedi, até citei dessa conversa, e foi uma conversa longa. Final de ano, 16 de outubro, numa quinta-feira, salvo engano, está ali na mensagem. E eu, então, tive esperança ali. Mas o Robson, todas as vezes, ali naquela conversa, prometeu que, então, eu seria aproveitado, tanto profissionalmente como politicamente. Mas todas as vezes, depois daquela conversa que eu estive na sala com o Robson, foram várias ameaças, pressões, ele dizendo que eu tinha montado partido com o Alex Nogueira, dizendo que eu estava montando partido com o Alceu Valério, dizendo para mim, para o Clodoaldo Cizinando, que eu conspirei com a Tati para armar com os vereadores, que aquela armação... No processo de impeachment. Exatamente. Alex, sem a menor cabimento, tem menor, não existe... Mas até aqui você está falando que ele te acusou. E sobre as ameaças, você passou por ameaças? Essas situações o Robson colocando para mim. Certo. Eu e ele ali. Eu todas as vezes eu falava assim, Robson, eu não tenho nada disso. Eu quero conversar com o prefeito sobre isso. Mas não tem conversar com o prefeito se não tiver o aval dele. E para falar com o Gustavo, só com o aval do Robson? Uma resposta para o Gustavo, uma colocação que ele coloca para os secretários ali, em algumas reuniões mais reservadas, ele olha, antes da resposta, ele olha para o Robson, o que ele vai responder. Capaz. Ué. Não estou duvidando de você. Mas, mas, meu Deus do céu, sério? Não, você está ouvindo o meu capaz, fique tranquilo. É que assim, é a primeira vez que ele está passando uma entrevista comigo,
E eu faço essas ironias no ar, não é como meu entrevistado, entenda bem. Perfeito. Eu lhe devo o Ok, máximo não, respeito. tranquilo. Mas o capaz é um camarada, o Gustavo deve ter 1,80 m e quanto? Eu acho minha altura, 1,82 m, eu acho que ele é um pouquinho mais alto, 1,83 m, né? É um caboclo aí que, né, por onde passa, pelo menos o pessoal olha, respeita. E quando você fala para mim que nas reuniões mais reservadas, antes de dar uma resposta, ele olha para a cara do Robson, é a mesma coisa que o marido que olha para a cara da mulher e dá uma resposta. Né, Sirlene? Tipo assim, posso falar agora? É mais ou menos assim? É 100% isso. É 100%. O Robson é assim. Quem governa é o Robson, então. Quem governa é o Robson, literalmente é o Robson Furman. Não é o Gustavo ali, é literalmente uma marionete. Vamos falar o português bem claro, nem que seja posto isso aqui. Porque assim, ele decide as situações, ele planta, dissemina o ódio por completo. Basta dizer daquele áudio dele, que aquele áudio dele que fez, falando dos vereadores, tudo, a encrenca com os vereadores, e que esse governo é uma piada. Isso simplesmente passa porque é o Robson. Ele quem manda. Ele quem manda. O Robson me ameaçou, Alex, várias vezes. Ele fez afirmações para o Clodoaldo, dando de olho no olho aqui, ó, como eu estou olhando para todos os seus telespectadores ali, ó. Estou olhando. Ele me ameaçou e eu ouvindo calmamente, dizendo, você conversa com esse, você conversa com aquele. Todas as vezes eu implorei para falar com o Gustavo. E eu percebi, então, que não havia mando ali. Eu falei, eu quero falar com o prefeito. Eu preciso, Robson. Vamos esclarecer. E não tem fundamento. Se fosse uma monarquia, ele seria o primeiro-ministro, então, né? Eu desafio, Alex. Eu desafio a qualquer um do governo aqui colocar, eu sento na mesa redonda agora, amanhã, se quiserem, e colocar uma prova onde que eu fui traidor. No que eu fui traidor? Porque o Gustavo, quando nós estávamos em campanha lá, em 2024, desde 2020, ali, 2 anos atrás, carregando o nome dele com o PL, que o grupo do PL, a cada um, e aqui eu quero ser grato a cada uma das lideranças, das pessoas que carregaram o nome e confiaram com a decisão nossa ali, sabe? Sim. Eu desafio a me mostrar onde foi que eu traí. O Gustavo sabia, era uma das conversas que eu falava com ele assim, Gustavo, eu converso com todo mundo. Eu converso com todos da cidade. Converso com o Benhur, converso com o Alex Nogueira, converso com a deputada Rosane, com todo mundo. E eu sempre disse, eu converso, conspirar e armar contra alguém é outra situação. Eu falei isso quantas vezes pro Robson, mas isso não entrava na cabeça dele. Mas diga-se de passagem, aquela questão do impeachment, ninguém chegou ali e colocou uma arma na cabeça do Gustavo para fazer o acordo com a Tindiquera. Ele fez sendo ciente, junto com o Gelson Mesomo, junto com o Robson, daquilo que ia ser feito. E ainda falo, né? O Samuel pode achar que eu estou errado, que é o Samuca, né, que foi secretário de Planejamento. Ele fez lá as entradas dele do Ministério Público com relação a essa questão da Tindiquera, mas deixar se efetivar. Porque o Gustavo ele jura de pé junto que não sabia de nada. E se tivesse pago, qual seria a desculpa dessa história toda? Porque o processo de impeachment, na verdade, ele surgiu, na verdade, por causa do desarranjo. Imagina pagar para uma empresa, independente de uma decisão judicial, ou seja, você está pagando, que nem uniforme escolar, por exemplo. Né? Vai ser entregue, viu, gente? Fiquei sabendo, vai ser entregue o uniforme, vai ser entregue o material escolar, vai ser entregue. Só não está pago. Né? Vai ser penhorado, vai ser lançada a nota para 30 dias. Fizeram fiado. Porque até onde eu sei, a empresa responsável queria receber para poder entregar. Né? Mas aí vai demorar 30 dias, vamos ver se vai pagar. Agora, para Tindiquera, que estava em decisão judicial, chegou a um ponto que, infelizmente, chegou, acho que, ao ápice de alguém ir lá e buscar, pedir uma ação para tentar um impeachment. E, naturalmente, é lógico que, politicamente, para alguns poderia ser bom, outros poderia ser ruim, e houve um consenso, na verdade. Eu estava ali, eu vi, houve um consenso. Né? Agora, quem mandou o homem para Disney? E foi naquele período que ele estava na Disney. Alex, eu uma das vezes, e eu entendi que não, já estava tudo perdido quando eu, uma das vezes, falei com o Gustavo. E eu levantei uma questão que o Robson estava falando para mim, assim, coisas que não tinha menor cabimento e que não era verdade isso. E eu naquele dia acho que peguei o Gustavo tão, assim, a cabeça cheia, que ele falou
ele proferiu algumas palavras para mim que foi sem, acredito eu que ele não pensou direito para falar. Mas tem grande peso o que ele falou. Eu falei, Gustavo, tem umas coisas que o Robson, eu não falei, não foi mal do Robson que eu falei para o Gustavo. Eu só senti assim, falei, Gustavo, no meio do ano passado, eu falei, se você não colocar a mão em mim, eu vou ser fuzilado aqui, porque tem umas coisas, por exemplo, que o Robson está me falando que não tem fundamento. Ele estava vermelho, vermelho assim, tomado de algumas situações outras que não me cabia saber ali, mas ele disse o seguinte, olha, ninguém imagina o que eu tenho com o Robson. Palavras do Gustavo. Do Gustavo. Ali eu vi que pronto, então não há o que fazer. Tudo Não bem. há, tá? Eu tô louco para ler aqui os comentários, as perguntas, e ao mesmo tempo, aí vem as coisas na cabeça da gente, né? A gente vai se perguntando. Eu vou fazer uma outra pergunta que eu não tinha nem tocado nesse assunto com você. Mas quando a gente fala em gabinete do ódio, aí eu vou puxar a sardinha um pouco pro meu lado. Posso, Sirlene, você deixa? Vou puxar a sardinha só pro meu lado, do lado da Carla, do lado da Dan. Falavam muito mal do Alex Furtado nos bastidores lá, nesse grupo de secretários, esses grupos de WhatsApp. Eu sou uma pessoa muito querida, ou o pessoal quer me ver morto nessa cidade? Tem que estar já certinho já o teu grupo de seguranças, né? É mesmo? É, porque... Então, eu só estou te perguntando isso Não. porque, assim, tem gente que vira e fala assim, é mentira, né? Não. Que tem o grupo do ódio, é mentira que o grupo planeja contra o Alex, é mentira que falam mal do Alex, da Carmen, da Dan. Então, isso acontece. Isso foi. No meio das pessoas que eu era proibido, não podia conversar, você era uma delas. E realmente nós não conversávamos. Você era proibido de falar comigo? Eu não tinha. Você está falando, pô. Teve um print aí, que eu fui acusado de ter enviado para você. Alex, eu não tinha o teu contato, não falava com você. Você sabe, então, as pessoas sabem, as pessoas que me conhecem de perto. A minha esposa está aqui, ela sabe que nós nunca tivemos nada. Nós conversamos, eu e o Alex, aqui para todos que estão nos assistindo, conversamos pouquíssimas vezes lá no Castilho, naquela época, no gabinete. Foi. Trabalhei pouquíssimas vezes. E no primeiro mandato, né? E assim, para poder fazer eles acham que eles têm lá o Robson, por exemplo, acha que as pessoas que ele tem de confiança lá são só de confiança dele. Tá? As pessoas, por exemplo, no dia que ele colocou o celular na mesa aqui, armando contra mim, a primeira dama me fez um comentário, era tudo combinado, para ver se eles pegavam lá um print. Um ato falho? Não, para constatar se eu tinha mandado o print para você. Eu, no momento ali que eu estava na sala, que eu saí, simplesmente foi falado ali com o senhor, eu falo do nome, o Coruja, falando ali com lideranças minha de confiança, que eles acham que é de confiança dele, o Coruja contou essa armação, me tentando pegar na mesma armação. Foi aí que eu decidi não falar mais com o Robson, porque era armação em cima do Clodoaldo. Eu tô ficando, então, famosinho, né? Porque se eu tô virando ponto de discórdia lá no quarto andar, o negócio tá ficando bom, então. Não podia chegar perto de você de forma nenhuma. Capaz. Você, a Tati, o Alex, o professor Walter, o Robson, inclusive, eu tô falando do gabinete do ódio ainda. Inclusive, me acusou várias vezes que eu estava trabalhando com o professor Walter. Não tem a menor chance, não existiu isso. Mas eu converso a respeito do Walter e assim, e sou testemunha do que foi feito injusto e ingrato com o professor Walter. Foi sepultada a campanha dele com o do Leandro por causa do que fizeram no partido lá, partidos lá e não do PL, devolvendo dinheiro aos candidatos, tá? E eles perderam o mandato porque o seu Coruja Robson fez um partido lá, o quê? Que sepultou o mandato dos dois, né? Então, enfim, é uma série de coisas que não tem fundamentos. Eu vou para os comentários agora, né? Que eu nem sei se eu vou ver quem está no status, já deve ter estourado bastante lá, mas olha. Vinilda Machado, uma semana abençoada para todos nós. Ao seu Valério, boa noite, Alex Furtado. Já tinha mandado boa noite para você também aqui, que eu vi. Boa noite. Júnior Offis, bem-vindo ao time dos excluídos. Júnior Offis, bem-vindo ao time dos excluídos pela incompetência do trio Gustavo, Anta, Robson Bode, Coruja. O sonho do zoológico do Lisandro se concretizou em Araucária. Edson Chaves, não sabe até hoje, Araucária está à deriva. Janina Buiar, o prefeito não atende nem sindicato, que representa a categoria dos servidores, vai atender os coleguinhas de partido, bem capaz.
Júnior Alves foi excelente. Inclusive, Janaína, eu não posso usar esses termos aqui, senão o advogado me pega. Foi pago para ofender uma mulher. Esse era o nível de campanha do Gustavo e da Tatiana. Radir Demochoski, boa noite, Clodoaldo. Conte tudo. A Janaína Buiar também aqui. Continua a entrevista, por gentileza. Quem quer saber do Junior Office. Luiz Borges, quanto curioso da gestão aqui hoje. Nossa, tem gente da gestão, né? Tem alguém conhecido aí que eu saiba? Não? Você viu? Eu Não? não vi, mas tem uns correginhos lá. O Alceu Valério mandando um grande abraço pro Clodoaldo. Outro Alceu Valério. Né? A Janaína falando que o som tá baixo, Janaína. Aumenta o volume no máximo aí, não tá não? Vamos verificar aqui. Não, tá dando para ouvir bem aqui, né? Cris Castanhari, Araucária merece pessoas que respeitem a nossa história, nossa população. Não estamos vendo isso há muito tempo. A Avenida mandando boa noite, a Fabiane Pebon, boa noite. O Gêmeo Guimarães também, boa noite. José Henrique Padilha, boa noite. Carmen Brito, que está aqui conosco, boa noite, né? Soltou até uma bombinha lá, né, nos comentários. Terrível você. Tiago Rodrigues, agora sabemos por que essa cidade está um caos. Não tem gestão. Gustavo não manda nada. Um fantoche que passe logo esse mandato. Erramos a mão, escolhemos errado. É importante quando, né, o eleitor tem essa visão. Sandra Regina, boa noite. Fabiano Dolata, fala que eu te escuto. A Silvana Eduardo dando boa noite para mim, boa noite para você. Clodoaldo Dan Maia, gestão da ditadura. Ou aplaude os piá da quinta série ou tá contra eles. Quero ver quando acabar o mandato que guardem muito dinheiro para sair da cidade. Porque aqui não vão conseguir nem mais para síndico. E o pessoal tá metendo bronca. Boa noite, Alex Furtado para cima. A Dama ainda falando. O Bodão era a mulher da relação? Aí não dá para dizer se era, né? Mas enfim, era o que mandava, né? Milena Marcela, só queria que o Issan voltasse. Pois é. Alain Formidieri, boa noite, Alex. Deus abençoe a todos nós. Elaine Fia disse que eles queriam fugir, por isso foram para a delegacia dos pais lá do Piá, né? Vamos ver se essa é a versão mesmo, né? Depois confere. Antônio Carlos Gamos, é isso? Conheço o Clodoaldo, homem honesto e sincero. Hoje o sistema tira de circulação quando as pessoas não querem participar dos esquemas. E tem muito. E aqui eu abro uma pergunta. A pergunta que não quer calar. O pessoal vê as contas da prefeitura atrasadas. Tem aí um último cálculo que eu fiz até sexta-feira. Tem mais de 25 milhões em atrasos com fornecedores. O Chico, que é o secretário de Finanças, é parado na rua, é cobrado por fornecedor, por funcionário público. 13º que não foi pago a primeira parcela ainda. A cidade está na beira de um caos. Teremos uma greve, né, do funcionalismo que estoura dia 30. Você acha que tem esquema na gestão do Gustavo Potocossi? Esquema, quando a gente fala, é corrupção, é desvio de dinheiro. Você acha que há essa possibilidade numa gestão como essa? Bem, eu vou te responder essa pergunta da forma com que todos, e o que eu tento encontrar até agora, o motivo de não me aceitarem até lá. A única resposta que eu tenho é assim: eu não faço parte dessa panelinha. Não fui incluso em uma panelinha que é um casulo lá entre eles e eu não faço parte. Então, assim, é muita coisa ali, a gente sabe, a gente acompanha algumas coisas, sabe de situações que acontecem ali, do que aconteceu, por exemplo, na Coap, minha esposa estava lá, diretora administrativa financeira, né? Foi exonerada também. Foi exonerada, tá? Foi exonerada porque disseram que ela fez, vai estar na mensagem, daí a gente vai ter que falar sobre isso um pouquinho, Sim, né? vamos entrar na mensagem. Que ela fez um vídeo que diz que lá, ela foi chamada, deixa claro, pelo Ministério Público, mas ela, o que falou lá, complicou o governo. Não é, a verdade não é essa. A verdade não é essa, tá? Eles realmente, eu não era marcado não tinha a questão ali falando inclusive da Coab, ela tem lá 25, tem pessoas com 25 anos de história da Coab, ok, vai fechar a Coab, é legítimo do executivo, mas não houve sequer uma reunião para conversar com o pessoal de lá. Voltando nos esquemas, de coisas da prefeitura, assim, eu não faço parte da panelinha.
Eu só posso afirmar isso. Existe uma panelinha ali dentro que decide uma série de coisas, quem faz parte, uma panelinha de 4 ou 5 pessoas, e eu não fui incluso. E hoje eu ouço de muitas pessoas, e estou ouvindo já, quando eu estava lá, não é porque eu fui exonerado, que é livramento isso para mim. Se é livramento, eu acredito que é o que me falam o tempo todo, né? Então, é o que eles têm de esquemas deles mesmos ali, que deve... Tem várias situações que está já posto por vereadores aqui da Câmara, está aqui no MP, está no Ministério Público, que disse para minha esposa. Então, se não houvesse, não estaria a denúncia. Pois é, Então, tem várias denúncias no várias Ministério denúncias, Público, no Tribunal de Contas do Estado, o próprio GAECO em investigação, inclusive dizem, né, corre a boca pequena, e eu sei dessas informações oriundas do Palácio Iguaçu, né, do governo do Estado, que esse distanciamento que as pessoas estão observando do governador Ratinho Júnior e do Sandro Alex teria a ver com esse fato de não ter um envolvimento direto com prefeitos investigados no Ministério Público. Existe aí uma agenda, uma possível agenda da vinda do governador no dia 5 de agosto, né, aqui em Araucária, com o Sandro Alex no Clube de Campo. Se vai vir ou não vai vir, ainda nós vamos verificar se vai ser confirmado. Porque já era para ter acontecido uma outra agenda também no Clube de Campo e foi desmarcada. Ela foi desmarcada. Uns dizem que agora o governador, tomado pelo desespero do resultado das pesquisas pré-eleitorais, onde Sandro Alex não está numa boa colocação comparado ao Moro, ele vai aí também praticamente ainda nos municípios que ainda não compareceu. Se é verdade ou não, se é causa que o povo conta, a gente não sabe, mas que o Clube de Campo foi reservado para o dia 5 de agosto, foi reservado para o dia 5 de agosto. Seguindo aqui nos nossos comentários, o Cizenando, eu vou pegar agora aqui, vou fazer diferente, vou pegar os últimos, né, os mais recentes, para ver aqui o que o pessoal está falando aqui. O Rodrigo Saraiva dando boa noite. Marcela Rodrigues, onde o Robson Furman entra, o negócio afunda. Prova disso é só rever o passado. Milena Marcela, estou por fora, mas ouvi dizer que o HMA havia sido interditado, é verdade? E se for, já retornou a funcionar? Também queria saber se o hospital infantil está atendendo. Apesar do atendimento ser péssimo, precisamos dele. Milena, houve interdição por parte do CRM no começo do ano. Depois, agora, por parte do Correio, eles entraram com uma liminar para tirar dessa interdição e fazer com que ele opere normalmente, e o pronto atendimento infantil está funcionando sim. Luciano Grebos, boa noite, Clodoaldo e Alex. Doutor Lucínio Grebos, desculpa. Boa noite, Clodoaldo, boa noite, Alex. Fernando Custódio, abraço ao Clodoaldo, vem trabalhar comigo em Almirante Tamandaré. Já tem emprego já. Quem que é esse aqui? Fernando Custódio. Já tem emprego em Almirante lá, hein? É coisa boa ou não? Não? Tenho que verificar. Tem que verificar, né? Então, tá bom, então. Vamos lá. André, desculpa, tô lendo aqui sem filtro, tá? Tá bom. Andressa Nunes, boa noite, meu amigo. Clodoaldo, Andressa Nunes mandando boa noite para você. Boa noite, Andressa. O Antônio Carlos Domingues também dando boa noite. Cadê meu boa noite? Antônio Carlos Domingues Pinheiro. Boa noite, Antônio Carlos. Tudo bom com você? Boa noite, Pinheiro. Esse você conhece? Conheço. Então tá bom, então. Cadê seu boa noite? Aí o pessoal tá cobrando aqui. Dirce Dias, opa, cheguei, dando boa noite também. Juraci Paz, o Robson Furman está no comando da prefeitura. Deve ser para tirar o dinheiro gasto na campanha. Cadê o GAECO e o Ministério Público? Juraci aqui indignada, né? O que mais aqui? Eu vou partir aqui para o nosso roteiro. A gente fez um roteiro sim, por que não? Porque é muita coisa para a gente conversar, são 9 horas e 5 minutos. Eu vou voltar para o roteiro, mas antes de ir para o roteiro, Clodoaldo, deixa eu só voltar aqui numa atualização rápida aqui do menino João Gabriel, tá? Se você me permite, que está tomando conta aí dos noticiários, né? Da cidade de Araucária, do estado, do Brasil, né? Cadê aqui? Abrir conta, aqui, muito bem, tá? O João Gabriel continua desaparecido, 5 anos, autista não verbal. Gente, quando a gente fala autista não verbal, não quer dizer que a criança não imita som, né? Ela fala, mas ela tem uma fala desconexa, ela tem uma
Até uma fala que a gente fala que é ecolalia, repete muitas vezes uma pequena frase, uma palavra, né? Ele não verbaliza, por exemplo, estou com dor, estou com medo, ele não vai construir frases, tá? Então, se você de repente sabe do João Gabriel, entre em contato prioritariamente com a Polícia Militar 190, Corpo de Bombeiros 193, Guarda Municipal 153, isso aconteceu lá no Campo Redondo, área rural de Araucária. E aqui eu vou fazer um adendo, uma parte sobre os guardas municipais, né? Todos estão ali, são heróis, né? Bombeiros, Polícia Militar, o pessoal da Civil, né? O pessoal da Escola Militar. Olha, um aparato gigantesco, pessoal com helicóptero da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, drones, tem drone com câmera termal, né, para tentar identificar à noite, né, a temperatura de uma pessoa, de uma criança, enfim. Mas o Robson Furman, deve estar falando em mim lá, o Bodão. O Gustavo, quando eu cheguei lá hoje, o Gustavo estava dando uma entrevista, deixa eu só tirar aqui a fotinho, que deu uma escurecida aqui na tela aqui. Deixa eu só dar uma clareada, acho que agora vai melhorar. O Robson de novo, meu Deus do céu, sai fora. Isola, tá amarrado, em nome de Jesus. O Gustavo estava lá, também no Campo Redondo com o pessoal, tá? Dando ali a sua solidariedade, falando e deu uma entrevista ali para o pessoal do Jornal Popular, né? E aí vários guardas municipais me viram ali, né? E depois disso entraram em contato comigo, virou uma loucura aqui o meu WhatsApp, né? Porque o Gustavo ele fez uma referência falando que ele havia mobilizado os guardas municipais que estavam de folga, né? Para estarem presentes lá. Gente, isso, de acordo com os guardas municipais, isso não aconteceu nem por parte do Gustavo, e nem por parte do Aguiar Laeste, que é o secretário de Segurança Pública. Os guardas municipais que foram direto para lá, foram por iniciativa, foram de livre e espontânea vontade, né? Pegaram o seu fardamento, ainda que velho, roto, porque não tem fardamento novo para a guarda, mas eles foram para lá para fazer parte das buscas. Então, é uma informação que, de acordo com os próprios guardas municipais, Clodoaldo, é uma informação mentirosa. O Gustavo não mobilizou ninguém, até mesmo porque o Gustavo estava viajando, estava na praia, né? Chegou hoje, certo? Então, e não sou eu que estou falando isso, tá? Mas eu recebi inúmeras mensagens via WhatsApp. Então, assim, os guardas não estão contentes, porque já não está sendo valorizado, está com problema de banco de horas. Estão com problema também, assim como todo funcionário público, com relação às pautas, né, que o próprio Cifar está levantando. E ainda chega o prefeito e fala que mobilizou a guarda municipal, é querer fazer cortesia com o chapéu dos outros. Mais uma vez, é uma característica boa do Gustavo essa, né? Fazer cortesia com o chapéu alheio. Alex, na verdade, assim, eu preferia, se me permite, substituir a sua fala com um governo desde 2000, assim que as urnas se fecharam do início do mandato, um governo que é absolutamente, completamente uma farsa. É um governo de faz de conta. Pôs o container lá para atender o povo na saúde, que todo mundo achavam que era o Gustavo que mandaria, o Robson. É um governo que é uma verdadeira farsa. Ele fala, mas procrastina, empurra com a barriga. O que pode ser feito hoje é feito daqui a um mês, dois. O Júlio Lopes, que deve estar aqui, eu quero fazer o comentário dele rapidamente, ele e o próprio Robson, isso aqui o Robson, se alguém deles estiver ouvindo, ele sabe que é verdade. Eles me falaram em campanha, os dois me falaram por várias vezes que eu paguei para ver. Eles falaram assim, Rodolfo, não tire a sua bunda da frente do escritório do Gustavo em campanha, senão ele não faz nada. Essas palavras do Júlio Lopes, que está aí, que ele pode confirmar, e do Robson Furman. Hoje eu entendo. É um absoluto procrastinador. É um governo que faz de conta. É uma verdadeira farsa. Não tem pulso de prefeito. Essa que é a realidade. Falando nisso, o pessoal estava aguardando o pagamento do salário, né, o funcionalismo público.
estava aguardando o pagamento do salário para o dia 28, que é amanhã. Amanhã é dia 28, né, Carmen? Amanhã é dia 28, é isso, né? Então, o funcionalismo público vai receber apenas dia 29, um dia antes da greve, vai ser pago o salário, ok? Os secretários e cargos comissionados, que normalmente recebe junto, né? É um pacote todo, não vai receber. Deus, você quer cargo comissionado? Você quer secretário da gestão do Gustavo, né? Você estava lá até sexta-feira, você também está lascado pelo visto, né? Não vai ver dinheiro tão cedo, já vou te avisando. Falaram aqui que secretário e cargo comissionado só vai receber dia 4 de agosto. Que dia da semana que é dia 4 de agosto? Eles têm o dom de pegar um sábado, um domingo, dia 4, que dia que é? É uma terça, menos ruim, né? Então, dia 29, funcionalismo público. Dia 4 de agosto, terça-feira, recebe secretários e cargos comissionados. E os estagiários, coitadinhos, né? Que estão ali batalhando todo dia, lutando, trabalhando, se dedicando, só dia 5 de agosto. Então, é aquela história. Eles falaram que não iam atrasar mais o salário do funcionalismo, do cargo comissionado, do estagiário. E, mais uma vez, cai por terra todas essas promessas feitas pela gestão do Gustavo, até durante a própria gestão, né? Sinal que a coisa não está prosperando e não vai prosperar mesmo. Clodoaldo, dentro do que a gente tem conversado, né? Você fala, você deixa enfatizado que o Gustavo não te atendeu, não conversou. A gente está com alguns prints aqui, né, que você mandou para mim, né, de tentativas de fala com o Gustavo. Você me autoriza a mostrar isso ao vivo? Com certeza. Pode mostrar Não aí tem que problema nenhum? não tem problema nenhum, porque é uma prova assim que eles falam lá, dentro do traidor Clodoaldo Zenando, eles dizem, uma das coisas é que o Robson manda soltar, é que eu gravo as pessoas, que eu tenho a mania de gravar. Eu tenho meus defeitos, ô Alex. Eu não sou perfeito como ninguém é, mas eu nunca gravei ninguém. Isso aqui são prints. Eu gravei, porque estavam me ameaçando. Quando a Sirlene então, me ligou na sexta-feira, a gente conversou, não foi Sirlene, eu te liguei, ou você me ligou, enfim. Ainda falei para ela, olha, o pessoal, toda vez que vai falar comigo por telefone pela primeira vez, pergunta, você não está me gravando, não, né? Eu gravei quando estavam me ameaçando de morte, mas tirando isso, né, também não faz parte. Mas vamos aqui na telinha. Gente, hoje, como a gente está testando ainda aqui esse estúdio, tá bom? Nós estamos fazendo alguns acertos, se escurecer um pouquinho a tela, não fiquem bravos com o Alex Furtado. A gente está tentando fazer o melhor para a gente poder, com certeza, né, na próxima live usando aqui, já vamos mudar a câmera também para ficar com mais estabilidade, tá legal? Tá aqui uma fala, então. Olha só. Olha, mas é a fotinho do Gustavo. Ele só usa essa foto no WhatsApp, né? Tá na hora de mudar, não? Meu Deus do céu. Posso ler? por favor. Essa mensagem você mandou para ele. Mandei para ele no dia 26, porque na verdade eu não falo com ele desde o ano passado. Capaz, mas já estamos no mês de julho, ele não... desde o ano passado? Alex, sem vitimismo, sem não preciso disso aí. Algumas pessoas falam assim, ele está falando isso agora tudo porque foi exonerado. Você falar mal é quando fala mentira. Falar a verdade, não fala mal. E isso eu tenho dito desde o ano passado. Sim. Aí ele dizia que eu falava mal. Você está falando mal do governo. Tá, eu estava dizendo como eu estava sendo tratado. Não tinha acesso, eu não tinha sala. Eu preciso destacar isso, Alex, no seu programa, nessa oportunidade, para aqueles que merecem o meu respeito e que têm a minha confiança. Eu era um secretário só no papel. Só no papel. Clodoaldo Zenando ficou até o final do ano sem sala, sem carro, sem mesa, sem... um ano inteiro? Estagiário sequer. Um ano inteiro sem... estagiário eu não tinha local para sentar, eu não tinha uma mesa. Como é que você fazia, Clodoaldo? Eu ia lá, tá? Eu fiquei até, inclusive o próprio Jaime Brum, ele foi e me deu um espaço lá, porque eu não tinha onde ficar. Mas não tinha onde ficar mesmo. Isso já ali, quase para o final do ano. Então, aí ele mesmo, o próprio Robson, quando eu falo do gabinete do ódio, voltando, o próprio Robson dizia, fala para lideranças que conversam comigo, o Clodoaldo não gosta de trabalhar, o Clodoaldo não dá expediente, o Clodoaldo não trabalha direitinho, o cara não desenvolve um bom trabalho, mas Alex, está aqui a prova, por isso que eu precisava mostrar para você de casa, que você que me recebeu, que já tomamos um café, já tomamos um chimarrão junto, está aqui, ó. Se eu, desde o ano passado, quando ele assumiu, me deram esperança,
que eu pontuei tudo que estava acontecendo comigo. Daí eu mandei essa mensagem que foi na data, não sei se a data aparece aí. E quando você procura a data, eu vou ler, tá bom? Tá. Gustavo, boa tarde. Assim que o Robson assumiu a Secretaria de Governo, ele, você e eu conversamos longamente. Com documentos e provas, pontuei tudo o que vinha travando minha pasta. Os boicotes, as razões, etc. Assim como o que já vinha acontecendo com a minha mulher, a Sirlene. Isso. Ressaltei também que desejava muito me sentir parte. Me coloquei à disposição que tanto profissionalismo quanto politicamente. Tanto profissionalmente quanto politicamente. Poderia ser muito mais útil ao governo. Vocês dois me deram esperança, prefeito. Me pediram paciência, que tudo melhoraria, mas, no entanto, venho sendo subutilizado. Desde que entramos, minha mulher e eu estamos sendo injustiçados. Há pessoas em seu entorno que quanto mais fofoca e guerra, melhor. A última saraivada da minha mulher, na mulher dele, né? Foi o depoimento. Deixa eu puxar aqui. Cadê aqui? O que faltou aqui de trás aqui? Depoimento. Está aqui. Tá? É muita coisa, gente. Calma, vamos lá. Da minha mulher foi depoimento. Então, a última saraivada da minha mulher foi do depoimento dela no MP, no Ministério Público, que não se sustenta para quem quiser ver o vídeo. Pergunto, você tem algo concreto contra eu ou ela? Porque não conversamos olho no olho e me mostra. O que fizemos de tão mais grave que falas e até áudio de pessoas mais próximas a você do que eu, que aí sim abalaram o governo. Que é aquele áudio do Robson Furman. Isso, ele não foi moderado. Aqui, vídeo, minha esposa não tinha. Mas o vídeo que ele falava que o governo é piada, que vereadores faz achadinha, tudo, gabinete do ódio também com os vereadores, isso não foi considerado. Qual guerra eu e minha mulher trouxemos para o governo desde nomeados? 90% são falácias, fofocas baratas, perseguição, humilhação, e mesmo assim, eu só de cabeça baixa. Nunca tive um bate-boca com ninguém desde que assumiu como prefeito, mas e agora? Vou ser prejudicado por mais essa narrativa rasa contra minha mulher, prefeito? Tem mais uma tela aqui, certo? Isso. Prefeito, aí vem aqui. Né? Desde o ano passado, aguardando para falar contigo, prefeito. Isso é digno com alguém que esteve à frente de um partido com mais de 30 pré-candidatos a vereadores, que já em 2023 lhe conferiu o primeiro lugar nas pesquisas? É digno com o presidente de um partido que lhe trouxe mais de 400 mil, sem dinheiro, né? Isso. E elegeu 3 vereadores, os mais fiéis ao governo legislativo, inclusive? Isso é só uma ajuda ou é linha de frente também? Olha só, hein? Importante pontuar isso aí, Lex, me permita assim, ó. Quem do governo esteja me ouvindo aqui. Isso é bem importante para esclarecer. Eu me conformo porque não sou somente eu que não tenho que tenho esse desrespeito. Não é somente o Clodócio Fernandes. Daqui eu quero voltar à questão ali da Coab, é importante falar. E aqui eu quero deixar a minha solidariedade para os que foram tratados pelo Gustavo e pelo Robson da mesma forma que eu, se não pior. A Elaine, o Zaya, o Bir, a Marcelo, a Elda, o José. A falta de respeito. Tá? Eles não foram tratados com respeito devido como deve ser tratado o servidor público. É uma história de 25 anos da Coab. Então não é só o Clodoaldo. Sabe, aqui eu deixo a minha solidariedade a todos vocês aí da Coab. Não houve essa reunião, não houve um diálogo. Só decidiram que ia encerrar e acabou. E o que vai ser feito esse pessoal? Serão exonerados? Sabe, então, Mas lá são, desculpa perguntar, mas são cargos comissionados ou funcionários de carreira? CLT, 25 anos. 25 anos. Esses funcionários da Coab com 25 anos de carreira, concursados, serão exonerados. Gente do céu. Então, assim, não é com o Clodoaldo que me conforma, que não é, aqui está uma prova, assim, eu não consigo. Como que pode um secretário
Não consegui falar com o prefeito despachar. Então, literalmente, Alex, a minha secretaria, ela era só de um penduricalho. É uma situação assim que é surreal. Surreal. Então não se pode dizer o Clodoaldo é traidor. Eu desafio a todos o governo. Eu desafio ali o secretário do governo, a você, Gustavo, com o que eu queria desde o ano passado. Me coloque numa mesa qual foi a razão que eu traí. Traições entre vocês vem desde quando começou com a Tati. A Tati, por exemplo, eu tenho que votar nela, porque quando o Robson me mandou tomar naquele lugar, lá em campanha já, faltando uns 15 dias para as eleições, tá? Quando aquela situação, a Tati ficou com raiva de mim um tempão, porque ela achou que eu não queria ela. Ela achou que eu não queria. Ela achou que o problema era eu. você. E isso, graças a Deus, foi resolvido porque um dia antes mesmo de sequer eu ter uma conversa com ela, eu falei, a minha esposa hoje vai ficar com isso. O Gustavo não foi homem naquele momento da conversa lá. No escritório dele estavam Coruja, Brito, Robson, professor Walter. E dele falar assim, Robson, não se exalte assim com o Clodoaldo Cezenato. Você, assim, Baixa a bola, né? Vamos conversar civilizadamente, porque o Clodoaldo fez isso a meu pedido. Ele não teve os culhões de fazer esse papel. Não teve os culhões de fazer isso. E eu aguentei sozinho. Aquilo o seu Robson me marcou e começou ali. E a Tati também me marcou. Graças a Deus isso foi resolvido, porque no ano passado, ainda no ano passado, eu falei, Tati, eu não vou carregar isso sozinho. O jeito que eu estou sendo tratado aqui, eu preciso compartilhar. Não era nada de acordinho fechado com Tati. Não era nem uma conspiração, senhores aí do governo, com vereadores e com ela, para armar contra o governo, como alguns de vocês me pintam aqui. Sabe? Então, colocou para mim esse cenário. E a Tati, é natural, ela ficou com raiva de mim. Quando eu expliquei para ela e coloquei a prova, eu falei, olha, se você quiser ir lá falar comigo, com o Gustavo, agora que você foi cortada lá, porque a mando dele, eu que fui buscar o Walter, mas vamos lá, eu e você, sem o Robson. Ela falou, nossa, eu não sabia. Então já desafiei, já coloquei isso no colo dela. Porque o que estava acontecendo comigo, eu estava sendo penalizado já por coisas que eu nem imaginava, que nunca existiu. Traidor do quê? Se eu sempre converso com todo mundo, eu dialogo com todo mundo, no que tem o traidor? Então, esse é o tratamento aqui, ó, que você viu aqui, ó. As pessoas mais próximas que estão lá com cargos, eles conhecem essa situação aqui. Na sexta-feira, na sua exoneração, foi flagrada uma foto aí que circulou em alguns grupos, né, de WhatsApp, e foi justamente com uma das pessoas que levou o seu nome a motivo de chacota, motivo de falação, com insinuações, inclusive, graves e baixas a seu respeito. Posso mostrar essa foto? Só falando da data ali do print, de 26 de abril. 26 o de print abril, foi dia 26 de abril. 26 de abril. Nós estamos hoje é dia 27, né, de julho. Isso. Abril, maio, junho, 3 meses. 3 meses que eu mandei a mensagem para ele. E ele não respondeu? Sequer respondeu. Ele sequer, não, assim, e tem outras mensagens que eu não sei se vai dar tempo de colocar, que eu não aceitava mais falar, concordei em falar com o Robson agora por último. Sim. Por causa de tanta ameaça e tanta pressão que eu sofri até o momento. Não é vitimismo que... Deixa eu mostrar primeiro essa foto aqui. Posso mostrar? Sim, por favor. Essa foto aqui, ela foi tirada quando? Ela foi publicada quando? Aconteceu isso na sexta-feira. Na sexta-feira? Então, para quem não conhece quem está aqui nessa foto, no centro é o Coruja, secretário de administração. Dizem que é o super secretário, né? Ele quer tudo que é secretaria para ele, né? Ele quer porque quer, né? Aqui, o Castigos, o Eduardo Castigos, o presidente da Câmara, e o Jason. Essa é uma foto aqui, Carmen, inclusive, que para nós, processualmente, é importante, né? Porque é público e notório que o Jason está sendo financiado por esse grupo, financiado pelo Robson Furman, isso sou eu que estou falando, tá? Pelo
Coruja, pelo Castilhos, entendeu? E é impressionante como eles gostam de andar do lado de vagabundo, de bandido. Porque esse cara aqui, de vermelho, me ameaçou, o tal do Jason aqui, de dar 10 tiros de 12 na minha cara. Sabe? Esse é um cara que, inclusive, já trouxe problemas até pro grupo. Mas, né, que se vende por quinhentão por semana, que vai receber dentro da prefeitura da mão do Robson Furman. E nesse dia aí, foi momentos antes de ser anunciada a sua Foi no meio exoneração. do dia que ele foi lá e a partir da reuniãozinha dessa ele colocou a charge ali, como ele estivesse metendo o pé dele no meu traseiro, uma charge na mídia dele. Uma situação assim que eu não entendo por que uma foto dele me chutando. Até agora eu não entendo. Não, na verdade, o Jason ele é recebido pelo Coruja como mentor espiritual, Mas assim, ele é o prefeito, né? como Mas quem tá mentor religioso. Não sei, agora que eu quero entender o seguinte, porque ouviu, Castilho? Não sei se você sabe, mas o Jason é da macumba, né? Nada contra, pelo contrário, né? Temos várias seguidoras que são do candomblé, sabe? E vivem mandando axé pra mim, a Elisete Capistrano é uma delas, tudo tranquilo. Mas o Castilho, que vive tanto criticando, às vezes, algumas questões, né? Aí, sabe? Se ponderando como pastor de uma maneira, apontando, crucificando as pessoas. É uma mistura, no mínimo, triste, para não dizer deplorável. E aí, na sequência, as charges. As charge. Que eles precisam desses minutinhos de fama, como eu falei, para tripudiar em nomes alheios com mentiras. O pior é isso. O pior é aquela fazer balbúrdia ali em cima de mentiras e falácias de alguns nomes. Nós temos aqui mais um print de tela. Esse aqui é o da Beth. Isso. Quem que é a Beth? Conte para A quem Beth é a rapidamente. secretária do prefeito. Tá. É. Secretário do prefeito. Nós vamos rapidamente mostrar esse print aqui, por causa do horário de chegada do final do programa. Mas você mandou para a Beth também uma mensagem, Sim. certo? Uhum. Posso ler? Por favor. Beth, bom dia. Em 16 de outubro do ano passado, numa quinta-feira à noite, quando falamos, eu, o Robson, o prefeito, por um bom tempo, deste dia até hoje, não pude mais falar com o prefeito. De 16 de outubro do ano passado, né? Uhum. Ok. É uma data que eu tinha falado lá. Desse dia até hoje, não pude mais falar com o prefeito. E tem sido só fofoca, ameaças, pressões, armações baratas e mentiras a meu respeito. Não vou falar com mais ninguém antes do prefeito conversar comigo. Só ele e eu. Sem sacanagem nenhuma. Porque nunca fiz com ninguém. Primeiro pisaram em minha cabeça e o Gustavo sabe bem disso. Estou buscando diálogo até o último minuto. Mas se o prefeito não quiser conversar comigo, chega, estou preparado. Ele que tome a decisão que achar melhor. Afinal, ele é o prefeito. E continua aqui no segundo print, não é isso? Não, está na outra pastinha. Espera um pouquinho só, essa fala continua, né? Uhum. Tá aqui, abrindo de novo com o aplicativo errado. Mas a gente abre de novo aqui, não tem problema nenhum. Tá? Vamos lá. Aqui em cima, a Gustavo acabou de chegar, mas a reunião está mantida. Só vai atrasar um pouco, logo te chamo. Aí depois, com quem? Com o Robson ou com o Gustavo? Com quem é a reunião, né? Porque eu só converso com o Gustavo, só eu e ele, Beth. Se eu for chamado para conversar com o Gustavo e estiver mais alguém, eu irei me retirar. Sem uma única palavra. Sem Uma única uma palavra. única palavra. Tudo bem, né? Essa reunião aconteceu Não aconteceu. e você ficou de lá para cá. Porque eu fiquei aguardando. Sem resposta. Sim, ela falou para mim que o Gustavo não iria falar comigo. A resposta dela foi que o Gustavo. Aí nós fica configurado para você aí que antes de que chegou um monte de situações a meu respeito, fica confirmado como é o Robson que manda no governo, porque se não fosse com o Robson junto, ele não ia conversar. É o que chegou para mim. A Beth falou para mim, ou é com o Robson junto, ele só vai conversar junto com o Robson Furman. Meu Deus. Eu falei, olha, eu quero conversar com o prefeito, não com o Robson. Estou pedindo para conversar com o prefeito. Isso desde o ano passado, Alex. Então, imagine. Aí ela falou, então ele não vai falar com você. Estão falando que a Beth é a melhor amiga da Renata, é verdade? Não posso eu afirmar isso. O povo comenta, o povo está falando aqui. Gente, a gente está chegando ao final do nosso programa, a nossa live, mas eu não quero
encerrar essa live sem deixar as considerações finais para o nosso convidado, para o Clodoaldo, né, que num ato de coragem, né, rompeu aí um cinturão de silêncio, acredito eu que de muita humilhação, de muita pressão, né, e hoje está conversando comigo aqui no Jornalismo Verdade, na live da noite. Será uma semana ainda com outras novidades, nós teremos aí com certeza outras revelações, não necessariamente com o Clodoaldo, mas nós estamos numa linha onde eu acredito que agora outras pessoas também terão coragem para estar conversando, batendo papo, né? E você viu que eu não sou esse bichão todo que falaram de mim, né? Eu tô só até de boa, né? Tô tranquilo. Eu não te mordi não, né? Não? Tudo bem. Te tratei mal? Não, né? Tudo tranquilo? Faz uma propagandinha nossa lá para o Almirante Tamandaré, vai que sobra alguma coisa. Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Né? Se a gente não brinca um pouquinho. Mas queria deixar esse momento final aí. Você tem pelo menos aí uns 3 minutos, dá? Tá, acredito Então, que sim. fique à vontade. Eu, primeiramente, quero, para finalizar, dizer o seguinte: quem tiver dúvida, você que está nos assistindo aí, ligado ao meio político, contra ou a favor, tem muitos amigos aí que estão no governo, graças a Deus, que está tomando café com você, Robson. Fala comigo o tempo todo. Está sentado com você, Gustavo, e conversa comigo. O Robson, você acha que todo mundo tem a confiança, só você tem a confiança deles. É o dinheiro que resolve isso. Eu não preciso de dinheiro para ter a confiança das pessoas. Tá? Porque as pessoas me conhecem. Porque as pessoas sabem quem eu sou e sabem a minha história. Eu não sou perfeito, mas não negocio com traidores. Não sento com traidores. Esse que é o Clodoaldo. E eu tenho certeza. Ele está fazendo isso porque ele foi exonerado. Mas eu falava isso o tempo todo, desde o ano passado. E você mesmo, Robson, me disse: você está falando muito mal do prefeito, faz isso, faz um monte de coisa que você falou de mentira absurda, nojenta a meu respeito, que eu não fiz. Eu tenho fechado hoje somente com a Carlise para federal, no evento que teve no dia 10. Agora que eu vou sentar para decidir estadual. Não, nada mais foi feito. E agora, o que foi falado, o que eu estou fazendo porque eu fui exonerado, não. Eu falava mal, se falar a verdade é falar mal, então eu falei muito mal. Porque era isso tudo que eu colocava aqui, que eu falava para as pessoas de uma maneira ainda suave, porque era a verdade que estava acontecendo. Agora, não estou fazendo isso só agora, porque foi exonerado. Então eu quero dizer o seguinte, para finalizar. Amanhã, Alex, ou durante a semana, haverão aquelas charges contra mim, naquelas mídias baratas que ganham de vocês aí, do governo. Continuem e fazem, porque eu não dou a mínima. Isso é degrau para mim. Absolutamente degrau. Enquanto vocês estão gastando tempo para falar da vida alheia, eu estarei construindo um projeto. E em 2028, os nossos caminhos irão se cruzar. E vocês todos do governo serão exonerados. Até engasguei. Quase que não sai. Vou falar uma coisa para você. Fala forte essa de final, né? E justamente no momento aonde eu observando aqui, eu tenho certeza que o seu recado chegou aonde deveria chegar, porque nos status, e eu tenho por hábito sempre ler os status, né, de quem passa pelo programa, nós temos aqui a presença, viu, Carmen, de pessoas até de outros veículos de imprensa nos acompanhando nesse momento, né? Não vou citar nomes. A própria página da Prefeitura Municipal de Araucária está nos acompanhando, ou quem administra ela, está nos acompanhando para verificar. Quem? O Sérgio Rei também está lá, o secretário de Educação, né? Nós temos vários cargos comissionados, vários DGs, né? Nós temos aí, inclusive, assessores de vereadores, né, que estão nos acompanhando. Então, passou de 300 no status aqui, não vai dar para ler todo mundo. Estou pensando aqui um ou outro que nesse momento está participando. E eu digo, na verdade, que hoje, né, essa luta, essa fala do Clodoaldo, né, dentro aqui do nosso programa, é uma fala histórica, né? É a primeira vez que um ex-secretário de um governo, poderia ter sido do ISAM, poderia ter sido de qualquer outro governo, calhou de ser, né,
do Gustavo rompe o silêncio para falar o que passou dentro do governo. E eu digo para você, eu acho que é um grande momento para você. Tem muita gente aqui desejando boa sorte, né? Está aqui o Tony Neves falando, grande líder Clodoaldo, bora para cima, campeão, né? O pessoal aqui, bora Clodoaldo Cizenano, Daniela de Oliveira falando, né? O pessoal está aqui com você, te apoiando. Alex Nogueira, por isso que o apelido do prefeito é Boneco. Já chutou o balde aqui o Alex Nogueira. Mas enfim, né? O pessoal está te assistindo, tem muita gente. O Issan está nos assistindo nesse momento, né? O ex-prefeito Issan. Já vi que ele também está aqui online assistindo. Então tem muita gente assistindo esse conteúdo nesse momento que eu acredito que seja de relevância. Porque se não fosse, o Clodoaldo não fosse um conteúdo de relevância, o pessoal não estava aqui antenado. Se o que o Alex está fazendo aqui agora não fosse relevância, o pessoal também não estava aqui nesse momento também antenado junto conosco. Então, quero agradecer mais uma vez a sua participação. É o primeiro convidado nesse formato. Desculpa se alguma coisa não saiu a contento. E o pessoal que está lá em casa deu uma escurecidinha de vez em quando aqui na tela, porque a dinâmica é diferenciada. Nós vamos mudar aí a câmera para a próxima live que for ser feita aqui. Mas com a certeza absoluta que eu estou encerrando esse primeiro programa da semana com a alma lavada. Eu quero lhe agradecer a oportunidade e a confiança por ter aceito esse convite, Clodoaldo. Eu que agradeço, Alex, muito essa oportunidade de esclarecer, e eu vou só quebrar um pouco o fechamento aqui, me permita. O dia 10, agora, o último evento, nós tivemos retaliações, e uma delas foi da Andressa, que foi voluntária lá no comitê por 3 meses. Ela é a vice-presidente do PL. Do PL Mulher, do PL Mulher. Eu precisava fazer essa observação, me permita. Por favor. Por causa que quem é vereador ali do PL, Castilho, os outros não têm nenhum problema em abraçar o Moro e tudo. E nós, ali do PL, só a Carlise, que foi parceira do Gustavo lá já em 2024, a PL, parceira, mandou uma boa verba para cá. Houve retaliações de algumas pessoas, inclusive da Andressa, que foi exonerada. Então, foi voluntária lá no projeto, ajudou o Gustavo e foi exonerado por conta disso. Tá? Chamavam ela de Andressinha. Isso eu tinha que pontuar. Pedir desculpa para a Tati. Pedir desculpa para o Alex Nogueira, Alex, de ter tomado café na sua casa, te convidado, que teve grande relevância, importância o seu trabalho, e eu sou responsável, coloquei meu nome junto. Desculpa para o Walter, professor Walter, porque o Walter, essas situações todas você, e agradeço ter confirmado para a Tati que o Gustavo foi te buscar também lá, e depois eu fui a pedido dele. Então, queria só encerrar com essa fala, porque eu acabei esquecendo de comentar no meio do programa, né? Mas te agradecer e dizer que a gente está à disposição e novos horizontes que já está batendo na porta, né? E se você for exonerado e quiser estar aqui na bancada para entregar essa marmelada toda, pode ser cara comissionado 1, 2, 3, 4, não importa. É secretário ou Everaldo? Everaldo não, como é que é? O Evaldo, né? O Evaldo. Ô, Evaldo, você queria me dar um cacete, né? Trouxe lá até o camarada de Osasco lá. Mas o Evaldo, o Del Valle, se você quiser sentar aqui, conversar e entregar o jogo também, vambora. Vambora que a hora é agora, entendeu? A gente vai, né? A gente abre espaço para todo mundo que quiser falar. Agora tem uns exonerados, que misericórdia, né? Tem um povo aí, né? Que eu nem vou dizer. Mas eu fiquei sabendo que tem exonerado que esse dia estava assistindo o programa, cara. Tava o tropeço, tava assistindo, eu falei, vai, né? Ainda dei uma dica. Vai pro prédio novo do Cine, lá leva o currículo, leva lá e tal. Porque tá feio ficar chupinhando na jugular dos outros. Vou encerrar esse programa então agora. Gente, mais de 300 pessoas no status, não dá para ler o nome de todo mundo. A audiência estourou essa noite. Agradeço a cada um de vocês. Eu posso voltar a qualquer momento, vocês sabem. Ou com notícias do João Gabriel, ou com qualquer outra notícia do município, do meio político. Mas uma coisa é certa, eu, Alex Furtado, eu vou estar sempre junto com você. E vou encerrar agradecendo a Carmen Brito, que hoje está me acompanhando aqui no estúdio. Tanto ela quanto eu, sempre com você, de olho na notícia. Até a próxima.